Olá, queridos alunos! Estamos em mais uma aula da nossa escola dominical da Igreja Presbiteriana de Hermínio Matarazzo, do nosso curso de Iniciação Doutrinária. Na aula anterior, eu dei uma introdução a vocês sobre Escrituras Sagradas e nós vamos dar continuidade na aula de hoje sobre esse tema tão importante para quem quer fortalecer os seus princípios de vida cristã, para quem quer viver uma vida que de fato agrade a Deus. As Escrituras têm um lugar muito importante na vida de cada crente, de cada seguidor de Jesus. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então nós vamos iniciar a nossa aula desse curso de iniciação doutrinária hoje, na verdade a nossa segunda aula sobre as Escrituras. E hoje eu quero falar com vocês sobre esse conceito chamado revelação progressiva. Ou seja, como Deus se revelou ao longo da história. Deus não se revelou de uma vez, ele foi se revelando progressivamente. Ele já tinha toda a sua agenda, todo o seu planejamento na sua mente, no seu coração, na eternidade. E ele foi revelando este plano eterno para nós de forma progressiva. Seria como uma série de fotos até ficar a foto maior, ampla, demonstrando o seu plano no passado, no presente e no futuro. Pois bem, revelação progressiva, ela passou por algumas fases muito importantes. Como é que Deus se revelou nos primeiros anos, nos primeiros séculos da história do seu povo? Ele se revelou por teofanias. Teofanias são manifestações especiais, espetaculares de Deus. Por exemplo, diante desse conceito de teofanias, nós podemos dizer que Deus anda com o homem, manifestando o seu poder, os seus prodígios, sinais e maravilhas. E a Bíblia nos mostra alguns exemplos de como se constituíam essas teofanias. Por exemplo, quando Deus apareceu a Moisés, Deus apareceu por meio de uma sarça que ardia e não se consumia. Ou seja, isso é um evento sobrenatural. Algo sobrenatural que chamou a atenção de Moisés para o propósito que Deus tinha para a sua vida. Deus muitas vezes falou por meio do trovão, por meio do fogo. Lembram quando o profeta Elias, desafiou os profetas de Baal? Deus mandou fogo sobre o altar que queimou todo o altar. Foi uma teofania, uma manifestação especial de Deus. Lembram lá no Egito ainda, quando o povo de Israel estava saindo do Egito? A coluna de nuvem durante o dia para guiá-los no deserto e a coluna de fogo durante a noite para guiá-los na escuridão do deserto. Então, foram maneiras onde Deus manifestava a sua vontade, os seus desígnios e a sua orientação para o seu povo. Também Deus falou e foi se revelando progressivamente por meio de palavras, por meio de profecia. Havia uma fórmula entre os profetas, uma frase, né, muito conhecida: assim diz o Senhor. Então a gente vê que por este meio Deus conversa com o homem de uma forma direta, de uma forma objetiva. E isso acontecia por meio de profecias, acontecia por meio de sorte. Em algumas decisões que o povo de Israel tinha que tomar, eles lançavam sortes e Deus manifestava ali a sua vontade. Um exemplo foi o que aconteceu com Acã, quando ele pegou uma capa babilônica em Jericó, escondeu debaixo da sua tenda, e Deus começou a punir o povo, e Deus disse para Josué: tem coisa condenada no meio do povo. Aí eles foram lançando as sortes até chegar no Acã. Um outro exemplo foi Jonas, que estava fugindo de Deus, o barco estava para afundar, os marinheiros lançaram sortes e foi ali reconhecido que Jonas era o culpado daquela tempestade. Também Deus se manifestava por sonhos. A gente tem o exemplo de José do Egito, de Daniel, de tantos que tiveram sonhos que manifestavam o desejo de Deus ou uma profecia vinda da parte de Deus. Além dos sonhos, visões espetaculares, como por exemplo o Apocalipse, quando Deus deu visões na ilha de Patmos ao apóstolo João. Uma outra forma de Deus revelar a sua vontade é pelo Urim e Tumim. E Deus também usava os profetas, que usavam essa expressão: assim diz o Senhor. Então, quando um profeta de Deus falava, era de fato uma determinação daquilo que ia acontecer da parte de Deus.
E os profetas naquele contexto também eram provados, porque haviam falsos profetas que falavam de visões, de sonhos que não eram de fato oriundos de Deus. Mas sempre havia o teste do profeta de que tudo o que ele dizia 100% tinha que se concretizar e tinha que estar de acordo com o propósito de Deus ao longo do tempo, ao longo daquilo que Deus afirmava para o seu povo. Aqui está o Urim e o Tumim. O Urim e o Tumim eram duas pedras colocadas no peitoral do sumo sacerdote de Israel, contendo em uma face uma resposta positiva e em outra uma resposta negativa. Então fazia-se uma pergunta, jogavam-se as pedras e, de acordo com os lados que elas caíssem, era confirmada uma resposta negativa, positiva ou sem resultados. Então a gente vê aqui uma maneira especial de Deus revelar a sua vontade por meio dessas pedras que eram utilizadas pelo sumo sacerdote. Tá ok? Pois bem, nós já vimos aqui dois atos, né? Dois meios de revelação especial. Vamos para o terceiro agora. Atos, milagres, ou seja, Deus opera no homem. Exemplos, as pragas no Egito. Deus revelou para Faraó que queria que o seu povo fosse liberto, e o Faraó endureceu o coração e Deus enviou as 10 pragas. Então isso foi uma manifestação sobrenatural do poder de Deus e da vontade que Deus queria determinar sobre Faraó e sobre o seu próprio povo. Outro exemplo, o Mar Vermelho que se abre, algo sobrenatural. As muralhas de Jericó, que quando eles tocaram as trombetas, as muralhas caíram. Isso foi sobrenatural. Os próprios milagres de Jesus foi uma maneira de Jesus mostrar para o seu povo que o Messias chegou por meio daqueles atos poderosos e miraculosos. Pois bem, e o quarto meio de revelação especial da parte de Deus é a sua palavra. Ou seja, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E a Escritura revela Jesus Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Como nós vimos na primeira aula, Deus se revela naturalmente pela natureza e especialmente por Jesus Cristo e pelas Escrituras. Então nós vemos aqui meios de revelação especial desde o início até a dispensação da graça de Deus, quando Jesus Cristo chega, quando a sua palavra se torna plena para todos os homens e especialmente para a sua igreja. Pois bem, queridos, resumindo, meios de revelação especial, ou seja, onde Deus fala especialmente a um grupo chamado por ele. Teofanias, que são manifestações sobrenaturais. Palavras, que é profecia, que envolve a palavra profética do profeta, visões, sonhos, Urim e Tumim. Atos, que são milagres da parte de Deus, milagres sobrenaturais, sinais, prodígios. E por fim, Deus se revela especialmente e integralmente pela sua palavra. Então diz o texto de Hebreus 1, verso 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então perceba que o texto diz que Deus falou no passado de muitas maneiras, mas hoje ele nos fala integralmente pelo seu Filho, Jesus Cristo, que é revelado pela Escritura Sagrada, nos escritos da Escritura, especialmente no Novo Testamento. O Velho Testamento tem profecias a respeito de Jesus, o Messias que chegou e que veio cumprir o seu papel no plano redentivo de Deus. Pois bem, tem 3 áreas importantes da revelação, que são a revelação, na verdade, é a mensagem de Deus, e a inspiração é o registro desta mensagem. Então nós vemos que a revelação é a mensagem de Deus. É principalmente essa revelação especial que se concretiza em Jesus Cristo pela sua palavra. E como é que essa mensagem é registrada? Por meio da inspiração. O que é a inspiração? Inspiração é uma influência do Espírito Santo sobre as mentes de certos homens escolhidos, influência esta que os tornou os instrumentos de Deus para a comunicação infalível de sua mente e de sua vontade. Então Deus influenciou a mente de alguns homens que foram escolhidos por ele
influência esta, capacitação essa, que os tornou instrumentos de Deus para que eles pudessem comunicar de forma infalível a vontade de Deus, aquilo que estava no coração e na mente de Deus. Alguns textos que confirmam isso. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então veja aqui que o texto diz que toda a Escritura é inspirada. As Escrituras do Velho e do Novo Testamento. E elas são úteis para ensinar, para repreender, para corrigir e para educar. Por isso que, como cristão, você precisa valorizar a Escritura de maneira que você seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Para pregar o Evangelho, para ter uma vida cristã digna, para viver em novidade de vida, você precisa conhecer as Escrituras. Elas precisam estar na sua mente, no seu coração e também na tua vontade. Outro texto. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, ou seja, não vem da cabeça da pessoa, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então não foi uma invenção que esses homens tiveram, não foi uma intuição, foi algo que Deus deu para eles. É o que Pedro está dizendo aqui. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, por particular inspiração. Mas foram homens inspirados por Deus que falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então nós, como igreja do Senhor Jesus, cremos na inspiração das Escrituras, cremos nesse poder sobrenatural na mente desses homens, que não deixaram de ser eles mesmos. Deus respeitou a personalidade de cada um e influenciou a sua mente e o seu coração dentro do contexto cultural que eles viviam. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Pois bem, a inspiração na Bíblia. A inspiração, como nós afirmamos, é uma influência sobrenatural. Não é algo humano, vem de Deus. Existem algumas teorias sobre a inspiração. Por exemplo, há muitas pessoas que dizem que foi mera intuição desses homens. Os textos que nós lemos já mostram que não. Outros afirmam que foi um ditado, que Deus ditou, eles ficaram escutando e escrevendo. Nós também não acreditamos na teoria do ditado. Mas nós acreditamos na teoria da dinâmica plenária, que chamamos de dinâmica entre Deus e o homem. Houve um intercâmbio ali, Deus inspirou, Deus iluminou a mente deles e eles usaram a sua inteligência, que foi dada por Deus, para que eles pudessem registrar a mensagem de Deus. Deus respeita a nossa personalidade. Quando Deus usa um homem, uma mulher, Deus respeita a mente, a personalidade. A pessoa não entra em um transe, como acontece quando há possessão de demônios, onde as pessoas perdem totalmente a sua identidade. Deus respeita a nossa identidade. Portanto, nós cremos nessa dinâmica entre Deus e o homem, que chamamos de dinâmica plenária, há um intercâmbio. O escritor, ele não perde sua personalidade e não é um instrumento passivo nas mãos de Deus. Ele é alguém que age ali, que tem uma relação íntima com Deus enquanto ele escreve, enquanto ele registra. Foram homens específicos durante a formação dos 66 livros. O Espírito Santo age na mente do homem usando suas qualidades e sua personalidade. A Bíblia, como temos hoje, tem algumas coisas que não são inspiradas. Por exemplo, a divisão em capítulos que foi feita pelo cardeal Hugo no século XIII e a divisão dos capítulos em versículos feita pelo Rabi Natan no século XV, no ano de 1445, e muitos dos títulos dos livros. Então, eles fizeram isso para facilitar a leitura e a compreensão, tá ok? Natureza da inspiração, vamos lá, vamos continuar. A inspiração ela é verbal, as palavras vieram da parte de Deus em forma verbal e escrita. A inspiração é plena, toda a Bíblia é inspirada, conforme esses dois textos, 2 Timóteo 3,16 e Romanos 15, verso 4.
A inspiração atribui autoridade àquilo que foi escrito. Vocês poderão ler depois esses textos e poderem checar que de fato Deus dá autoridade à palavra inspirada, à palavra escrita, à mensagem registrada. E a inspiração envolve uma variedade de fontes e de gêneros literários. Então nós temos livros que são livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, temos livros biográficos. Vocês daqui a pouco vão perceber no esqueleto das Escrituras que são vários gêneros pelos quais Deus revela a sua vontade a nós como igreja. E a inspiração pressupõe inerrância, ou seja, a Bíblia não tem erros. O que nós teremos é que, por exemplo, alguns originais que foram escritos, alguns copistas, em algumas situações, pularam uma palavra, justamente por um deslize da mente naquele momento. Mas quando você pega um grupo de originais, um grupo de livros originais e os compara, você vai ver, isso aqui foi um deslize, mas a maioria confirma que de fato o texto é esse aqui. Então você não precisa se preocupar, nós cremos que de fato a Bíblia não tem erros. O que pode acontecer se você for, por exemplo, copiar qualquer livro, se tiver, por exemplo, 10 copistas, um pode errar, onde tinha uma vírgula ele esquece, isso pode acontecer. E aí a maneira de nós avaliarmos os originais corretos, e é o que a maioria dos teólogos fizeram ao longo da história, na reunião dos 66 livros, foi fazer essa abordagem. Então sempre existem aqueles melhores manuscritos, né? Então se compara os manuscritos e se chega a um denominador comum. Foi assim que a Escritura foi sendo formada e foi sendo aperfeiçoada ao longo do tempo, até que nós tivéssemos os 66 livros impressos. Provas da inspiração. Primeiramente, existe unidade na diversidade. Foi escrita por mais de 40 autores em 17 séculos. Ou seja, em épocas distintas, diferentes, quando nós lemos os livros, nós percebemos que há uma unidade. Uma pessoa que escreveu hoje, por exemplo, depois o outro que escreve 600 anos depois. Você vai unindo as ideias a, digamos ali, uma unidade de pensamento. Ou seja, a Bíblia não se contradiz, ela vai se complementando ao longo dos séculos, diante dessa revelação progressiva, né? Deus vai demonstrando a sua vontade por meio da inspiração dos escritores sagrados. Por exemplo, no século XX, ali em meados dos anos 1945 a 1947, houve algumas descobertas arqueológicas no Mar Morto que foram interessantes, que comprovaram que, de fato, aqueles manuscritos descobertos ali nas montanhas de Qumran, no Oriente Médio, confirmavam o que estava escrito em outros manuscritos. Então isso é uma descoberta arqueológica maravilhosa que veio colaborar para mostrar que a Bíblia de fato é inspirada. Outro conceito importante, outra prova, é o cumprimento das profecias. Todas as profecias das Escrituras foram cumpridas, ou estão sendo cumpridas, né? Estamos agora vivendo os últimos dias, onde nós vemos as profecias sendo cumpridas quanto à volta de Jesus. Uma outra prova fundamental é a transformação de milhares, milhões de vidas. Não tem evidência maior do que a transformação da nossa vida, do nosso viver. Como a palavra inspirada de Deus tem poder para transformar a nossa existência, a nossa caminhada. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se faz novo. A indestrutibilidade da Bíblia. Tentaram destruir esse livro de todas as formas possíveis. Entretanto, a Bíblia continua sendo o livro mais vendido e mais lido em todo o mundo. Também a consciência e a convicção do cristão é uma prova da inspiração. Quando você tem uma experiência com Deus vivo, quando essa palavra se concretiza na sua história, na sua vida, em tudo que você faz, é uma prova cabal da sua inspiração. E por fim, a inspiração é perceptível tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. O Antigo Testamento são sombras do que viria a ser o Novo. Então, quando você estuda as Escrituras como um todo, você vai percebendo essa unidade, essa complementação e este valor de inspiração que Deus deu na sua palavra. Retomando, a revelação é a mensagem de Deus
inspiração é o registro da mensagem, presta atenção agora, e a iluminação é a compreensão do registro da mensagem. Então, é muito importante que eu entenda que Deus revelou a sua mensagem, como nós mostramos progressivamente. Deus inspirou pessoas para registrarem essa mensagem e Deus, através do Espírito Santo, nos capacita a compreender o registro da mensagem, do qual nós chamamos de iluminação. É quando Deus ilumina os olhos do nosso entendimento para compreender a Bíblia. Tem muita gente que quer entender a Bíblia intelectualmente e não consegue. A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito porque lhe parecem loucura. Mas o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, porque o Espírito Santo o capacita, o habilita. Vamos ver então, conceitualmente, o que é iluminação? É a compreensão do registro da mensagem. Iluminação é o poder que o Espírito Santo exerce sobre quem? Sobre os leitores da Bíblia, capacitando-os a perceber a força da revelação. Que bênção! Quando você nasce de novo, quando você é regenerado, você recebe o Espírito Santo que te capacita a compreender. E começa a fazer sentido a Escritura, é uma experiência muito gostosa. Olha os textos que confirmam isso, como eu afirmei, né? 1 Coríntios 2, verso 12 a 14. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então o texto é muito claro. A pessoa que não tem Jesus, que não tem o Espírito Santo, não vai compreender. Ela vai, de repente, arriscar um palpite, mas quando você tem o Espírito Santo, ele fala ao seu coração. Ele confirma no teu coração a palavra de Deus. Então esse é o poder da iluminação. E nesse sentido é importante ensinar para vocês qual é o texto que nós, como igreja reformada protestante, aceitamos. Nós aceitamos como livros inspirados os chamados livros canônicos. Vamos então entender primeiramente o que significa esse termo. Cânon vem de uma palavra grega que significa cana, vara, régua, medida, princípio, padrão. Então, cânon é um princípio, é aquilo que de repente a gente põe como uma base para se entender algo que é aceito, que é acolhido. Portanto, cânon, em sentido figurado, significa tudo que serve para regular ou determinar outras coisas. É um padrão, modelo ou regra. Nesse sentido, a Bíblia Sagrada, constituída de 66 livros, é a nossa única regra, cânon, de fé e de prática. Por isso que nós chamamos de livros canônicos os 66 livros. Olha aqui o texto de 2 Pedro 1,19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como uma candeia, uma lâmpada, que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então nós cremos que os 66 livros foram inspirados por Deus. E quais são os testes para que esses livros fossem incluídos neste grupo que nós chamamos de cânon, nesse grupo que nós entendemos como um padrão, como um modelo? Vem algumas perguntas importantes sobre estes livros quando eles foram sendo reunidos. Ele revela autoridade? A gente percebe nesse escrito que tem autoridade de Deus? Ele é profético? Ele é escrito por homem de Deus, homens inspirados? Ele é autêntico? Havia um princípio na igreja primitiva que dizia que, em caso de dúvida, jogue fora. Patrística quer dizer os pais da igreja. Então, os pais da igreja, quando foram ali ajuntando os livros para formar a Bíblia definitivamente, eles diziam: olha, será que é autêntico esse livro? Se tiver dúvida, pode jogar fora.
Quarta pergunta, ele é dinâmico? Sua mensagem tem o poder divino de transformar vidas? Quinto, ele foi aceito, guardado, lido e usado pelos judeus, pela tradição da igreja? Ele foi recebido pelo povo de Deus? Então foram perguntas vitais para que esses livros fossem selecionados. E existe um termo distinto dos livros canônicos que nós chamamos de livros apócrifos. O que quer dizer isso? O termo apócrifo quer dizer escondido, oculto ou difícil de entender. Conquanto fossem antigamente usados pelos escritores eclesiásticos para determinar assuntos secretos, misteriosos ou de origem ignorada, modernamente apócrifos significa falso, não inspirado, não canônico. Então, ao longo da história, muitos livros também foram concorrendo com os 66 livros da Bíblia, mas eles não eram autênticos, eles não eram canônicos, por isso foram chamados de livros apócrifos, ocultos, escondidos, ou seja, que tinham uma origem ignorada e, portanto, seriam falsos, não seriam considerados inspirados. Muitos livros foram escritos que, inclusive, tiveram narrativas históricas muito boas, mas não eram inspirados. Foi qualquer pessoa que escreveu que não estava dentro do grupo dos escritores autorizados por Deus. E por que nós não aceitamos os apócrifos? Primeiro, porque não foram incluídos pelos judeus no cânon do Antigo Testamento, nos 39 livros do Antigo Testamento. Filo, que é um filósofo grego de origem judaica, que tentou conciliar a filosofia com a Bíblia, não citou esses livros apócrifos como canônicos. Então tem um grupo enorme de livros, ele não citou, além daqueles que já eram aceitos, né? Outro nome, que é Flávio Joséfo, historiador judeu, também não citou esses livros. Não foram citados por Jesus, nem se encontram referências diretas feitas a eles pelos apóstolos. Então esses livros que foram surgindo, não tendo essas prerrogativas, foram sendo colocados de lado. Não foram sendo aceitos como livros canônicos. Até hoje, os judeus não aceitam esses livros. Então os judeus, eles eram os oráculos de Deus, eles foram instrumentos de Deus para que a revelação chegasse às nossas mãos. A matéria dos livros também não bate com a fé cristã. Tem muitos livros que inspiram dúvidas, porque não estão de acordo com os livros canônicos. E os livros não têm o cunho da autoridade divina. Por isso foram considerados apócrifos e nós desprezamos esses livros, não entendendo que esses livros são inspirados por Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um autor de um livro apócrifo, o autor de 2 Macabeus, frisa com toda clareza o caráter humano e falho de sua obra. Olha o que ele escreve no livro. Eu também porei fim aqui à minha narração. E se ela estiver bem organizada e como convém à história, isto é também o que eu desejo. Mas se pelo contrário foi escrita com menos dignidade, vocês devem me perdoar. Deve-se me perdoar. Ou seja, está muito claro que ele tinha dúvida. Se ele tinha dúvida, imagine a gente. Então é um livro apócrifo. Nós não aceitamos 1ª e 2ª Macabeus, por exemplo, que está nos livros apócrifos da Igreja Católica, que são 7 livros a mais. Os demais livros da Igreja Católica que são incluídos no nosso cânon, 66 livros, nós aceitamos, lemos naturalmente na própria tradução católica. O que nós não aceitamos são os 7 livros apócrifos que ali contém, que foram criados, que foram escritos e aceitos pela Igreja Católica no Concílio de Trento, em 1517. Esses livros são Tobias, Judite, 1ª e 2ª Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Eu tive a oportunidade de ler esses livros e pude distinguir de fato que eles não têm o mesmo padrão dos livros inspirados. Quais são as heresias dos livros apócrifos? Justificação pelas obras, ou seja, que você pode ser salvo pelas suas obras. Quando nós lemos Tiago, por exemplo, Tiago diz que a fé sem obras é morta. Mas o que Tiago está dizendo é que a pessoa que é salva verdadeiramente evidenciará obras. Não é que as obras salvam. Paulo vai dizer em Efésios que pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Porque nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras,
as quais ele de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Então o conceito que Paulo escreve aos Efésios e que o apóstolo Tiago escreve na sua carta é diferente de Eclesiástico e Tobias. Por isso, nós consideramos heresia o que está escrito nesses livros quanto à justificação pelas obras. Mediação dos santos, ou seja, nós cremos que Jesus Cristo é o nosso único mediador e nenhum outro homem pode ser. Os sacerdotes do Antigo Testamento eram autorizados a interceder pelo povo, mas tinham que primeiramente orar por si mesmos, pedindo o perdão, a purificação e fazendo os devidos sacrifícios para que Deus os perdoasse, para que depois eles intercedessem pelo povo. Não é isso que nós vamos ver em Tobias. Outra questão de que os fins justificam os meios, você vai ver isso no livro de Judite. No livro de Baruque, oração dos mortos ouvidas por Deus, e vai contra a palavra de Deus, porque Deus sempre proibiu a conversa com os mortos. A gente teve o caso, por exemplo, de Saul, que consultou uma médium e recebeu uma punição grave por isso. Outra coisa, oração aos mortos, que está em 2 Macabeus, Deus proíbe esse tipo de coisa, que é uma prática que a gente vê no Espiritismo. Justificação ao suicídio, em 2 Macabeus capítulo 14. Deus não deseja que pessoas se suicidem. Não há na palavra de Deus uma diretriz para isso. E também, em Eclesiástico, a permissão a tratar de forma cruel os escravos. Deus também, na sua palavra, nunca aceitou isto. E para concluir, quero deixar para vocês aqui, diante dessa exposição, dessas 2 aulas sobre as Escrituras, um princípio fundamental. Você precisa conhecer a Escritura. E o que vai determinar uma carreira espiritual de sucesso é exatamente o apego que você tem à palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então leia a palavra. O Salmo 1 diz que o justo ele é caracterizado como uma pessoa abençoada porque ele medita nessa palavra de dia e de noite. Ele reprova o pecado e ele medita na palavra. E tudo que ele faz, ele é bem sucedido. Ele lê e ele medita. Então leia, medite, fixe a palavra de Deus na tua cabeça, procure fixar essa palavra na sua mente, no seu coração, inculque. E para inculcar você tem que ler constantemente, todos os dias. Confira a palavra. Na medida que você for lendo as Escrituras, você vai ver a concordância que há nessa palavra. Isso vai habilitar você a ter discernimento sobre a vontade de Deus, como agir em situações difíceis, conflitantes. E memorize essa palavra. É uma escalada. Imagine você subindo uma escada rumo a um objetivo. Você precisa fazer essa escalada para que você cresça. Bem-aventurado aqueles que leem, que ouvem e que guardam essa palavra no seu coração. Quando nós fazemos isso, nós crescemos espiritualmente, temos uma vida cristã exemplar, temos dicas na palavra de Deus para nos conduzir como família, para nos conduzir em relação às nossas finanças, aos nossos relacionamentos, à maneira como nós olhamos para o mundo, como olhamos para nós mesmos, para poder equilibrar nossas emoções. Cristãos genuínos, autênticos e frutíferos amam a Escritura. A Escritura não é um quebra-galho, não é aquela coisa de você simplesmente acessá-la quando as coisas estão pegando, mas você acessa diariamente. É como pão. É como pão diário, é como uma alimentação diária. Não é um simples remédio, não é um paliativo para que você tome para resolver seus conflitos, mas é alimento. Você consegue ficar sem comer muito tempo? Nós precisamos comer de manhã, almoçar, tomar um café da tarde, comer à noite, não é verdade? Você não pode sobreviver sem a palavra de Deus. Então a minha oração é que você possa entender esses princípios que foram dados nessas 2 aulas e já comece a ler hoje. Tem um plano diário de leitura, um plano anual de leitura. Escute a palavra de Deus, medite nessa palavra. Talvez o próprio livro em papel ou o livro no seu celular, no seu computador, escutando a palavra. Você não tem desculpa. Então medite na palavra de Deus de uma forma profunda, de uma forma maravilhosa. E isso é um pontapé inicial para que você tenha uma fé e uma vida cristã vitoriosa em Cristo Jesus. Eu desejo que você possa ter extraído esses ensinos de uma forma simples, que se você tiver dúvidas, depois vocês poderão estar trazendo para mim essas dúvidas,
Mas meditem em tudo que foi escrito e em breve a gente vai passar aí para vocês um questionário para avaliar um pouco daquilo que vocês aprenderam, como também da pesquisa de vocês. Que Deus abençoe vocês e bom estudo.